Eu creio que aquilo que Deus colocou no meu coração pode muito bem ser falado nesses 20 minutos que nos resta, apenas para que você saia daqui hoje pensando sobre algo que Deus tem para a sua vida. Eu estive ao longo dessa semana pensando que tipo de palavra poderia hoje instruir, abençoar, direcionar a vida do povo de Deus que aqui se encontra. Logicamente que o fato de nós estarmos hoje multiplicando as células foi um peso enorme no meu coração, porque o tempo todo eu pensava em algo que talvez pudesse transmitir a toda a igreja a vontade do Senhor com relação ao chamado. Obviamente que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. Hoje é um dia de despertamento, hoje você viu nesse altar se concretizando a vontade do Senhor, que é ir e fazer discípulos, né? Você talvez não imagina isso, mas para que cada vida dessa esteja no altar, para que cada vida dessa assuma um desafio, uma responsabilidade, é uma batalha espiritual imensa, da qual nós fazemos parte, e nós sabemos que mesmo com batalha espiritual, nós sabemos que mesmo com lutas, quando o desafio é feito por Deus, quando os nossos corações estão focados na vontade de Deus, eu creio que vale a pena cada passo de ousadia, eu creio que vale a pena cada desafio assumido, e eu creio que vale a pena especialmente obedecer ao chamado que Deus tem feito para as nossas vidas. No ano passado, né, uma palavra tocou muito forte ao meu coração, e justamente quando eu estava pensando sobre o que falar hoje, eu me recordei dessa palavra e gostaria de, muito rapidamente, óbvio, né, pelo nosso tempo aqui, compartilhar com você um pouquinho dessa história que todos nós já conhecemos. Isso vai facilitar, que é o chamado de Moisés. Como é que se deu esse chamado? Você não precisa fazer nem muito esforço mental hoje, você não precisa nem ir muito longe. Eu queria te levar a uma cena específica, eu queria te levar a um lugar específico. Eu quero tentar levar a tua mente a pensar sobre a sarça ardente, aquele momento especial do chamado. Eu confesso para vocês que no meu tempo normal, eu levaria cerca de 10 minutos para chegar aonde eu estou agora, que é a sarça ardente. Então eu sei que você conhece já muito bem esse cenário, e é o cenário mais importante para a nossa reflexão. Por quê? Porque é o momento em que, depois de tantos fatos ocorridos, Moisés está frente a frente com Deus. E ali um diálogo começa. Ali começa-se uma história, ali começa-se uma conversa que repercutiu sobre gerações, que repercutiu e repercute até o dia de hoje dentro do nosso chamado. E a conversa, ela começou assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, teu pai. E Deus desperta Moisés através de uma fala: eu sou o Deus dos teus antepassados. E Deus anuncia naquele momento para Moisés, Deus comunica para ele, Deus coloca Moisés a par do que estava acontecendo. Veja, ele está diante de uma sarça, queimando em fogo, porém não se consumindo, ouvindo uma voz dizer: sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí Deus anuncia a primeira frase para Moisés. Vou pedir, não sei quem está lá no Data Show, passa para mim, é o Fábio. E Deus fala isso aqui para Moisés:
o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e eu vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Veja isso, irmãos. Deus comunicou a Moisés o que é que estava acontecendo. O Senhor ouviu a opressão, o Senhor ouviu o sofrimento, o Senhor estava ouvindo o lamento, o clamor, a dificuldade do povo. É interessantíssimo você olhar essa história, porque anos e anos se passaram, muitas pessoas morreram, tragédias aconteceram, demorou muito para o povo perceber que a única saída para eles era clamar. Demorou muito para o povo perceber que o único jeito de Deus entrar na história deles era quando eles dobrassem o joelho, era quando eles clamassem, era quando eles pedissem ao Senhor. Mas no momento da forte opressão isso aconteceu. Aquele povo hebreu duro, aquele povo hebreu que já estava se desviando aos poucos do seu chamado, das suas raízes fundamentais, agora, irmãos, pela opressão de Faraó, resolveram clamar, resolveram pedir. Imediatamente, Deus comunica ao seu servo, o clamor do povo de Israel chegou aos meus ouvidos. Eu tenho uma primeira coisa para te dizer com base nesse versículo. O nosso clamor nunca é em vão. Amém? Quando você clama, quando você ora, quando você busca Deus, é provável que venha uma resistência sobre você mesmo, pensando, será que Deus vai ouvir? Será que Deus de fato ouve? Será que o Senhor sabe da minha luta, da minha dificuldade? Está aqui, irmãos. A primeira prova de que o Senhor estava enxergando com clareza, Ele ouviu o clamor do seu povo. Diga comigo assim: Deus sempre ouve o nosso clamor. Bem, a partir daí Deus começa então a pontuar para Moisés. Moisés, eu ouvi o clamor, e eu estou destinando você para que vá ao Faraó. Eu estou ordenando a você, vá ao Faraó, fale o que eu te disser, liberte o meu povo. E, irmãos, é interessante essa história, porque muitos de nós, quando lembramos de Moisés, quando lembramos dessa figura que foi Moisés, nós sempre pensamos, puxa, esse cara é extraordinário. Esse cara, ele foi assim, um super-herói da fé. No final das contas acabou sendo mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Antes disso, Moisés foi alguém extremamente relutante. Moisés relutou muito com a sua fé. Moisés relutou muito com o seu chamado. Moisés questionou muito a Deus. Moisés não tinha convicta certeza daquilo que estava acontecendo com ele. Ora, nesse momento, ele se encontrou em dúvidas. E ao mesmo tempo que Deus ordenava, ele falava, quem eu? Será que tem mais alguém aqui? Será que Deus não está falando com outro? Aquele Moisés que você conhece, aquele libertador especial de Deus, aquele homem responsável pela bênção e libertação de milhares e milhares de pessoas. Um dia, como eu e você, ouviu o chamado do Senhor e quis meio que se esquivar. Será que sou eu? Será que não tem ninguém aqui? Será que Ele está falando comigo? E eu vou mostrar rapidamente para você 4 argumentos. Óbvio que eu vou pular bem rapidinho para chegar no momento final. Mas 4 desculpas que, quando você as vê, talvez você até se identifique com elas. Talvez você até perceba que você muitas vezes agiu parecido. E eu queria que você visse a primeira
dúvida que se instalou no coração de Moisés quando ele foi chamado por Deus. Coloca para mim, Fábio, por favor. Após o chamado, a palavra fala: então disse Moisés a Deus. O que Moisés disse, irmãos? Quem sou eu? Excelente pergunta essa. Quem sou eu para ir? Hoje aqui nesse altar, 25 irmãos e irmãs se uniram a um outro grupo grande dessa igreja, que tem o imenso desafio de semanalmente abrir a porta de sua casa e levar uma mensagem para aquelas pessoas que se assentam às vezes no sofá da sua sala, na cadeira da cozinha, na garagem, não sei aonde. E sabe, irmãos, esses 25 que estiveram aqui hoje, e todos esses outros irmãos que numa ocasião mais oportuna gostaríamos de honrá-los, hoje o nosso tempo está bem escasso para isso, um dia também fizeram um questionamento sobre isso aqui. Mas quem sou eu? Ora, eu sou o filho da Maria, eu sou o filho do João, ora, eu trabalho na indústria X, olha, eu estudo na escola tal. Quem sou eu para ir lá? Quem sou eu para falar? A mesma dúvida, o mesmo questionamento que há anos e anos e anos atrás se instalou no coração de um daqueles que se tornaram um dos maiores líderes da história, é a mesma dúvida que está no seu coração, no meu coração hoje: quem sou eu? E a resposta de Deus para Moisés, passa para nós, Fábio, por favor, foi não uma resposta objetiva, mas uma resposta para se pensar. Ele fala: eu irei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Veja, irmãos, que Deus não apenas diz que estará junto com Moisés, mas Ele já revela que Moisés será um vencedor. Ele já revela o final da história. Ele fala: quando você tiver tirado esse povo do Egito, vocês servirão a Deus nesse monte. Deus já sabia de tudo, irmãos. Então, mais do que apenas responder à pergunta de Moisés, ele afirma: eu estarei com você todos os dias. Essas foram as palavras do nosso Senhor Jesus também: porque estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa dele, é a sua presença. Então, quando porventura houver esse questionamento: quem sou eu? Então, deverá ser ouvida a voz do Senhor: eu irei contigo. E a sua promessa por tabela de que Ele experimentará o seu povo e entregará a vitória no monte do Senhor. Depois disso, penso eu que para um homem como Moisés já seria suficiente a presença de Deus e a promessa de que tudo vai dar certo. Para mim, talvez isso seria suficiente. Olhando para quem foi Moisés, obviamente você fala assim: ótimo, pastor, agora Moisés então se levantou e foi com o Senhor. Não. Veja o próximo texto. Moisés continua indagando a Deus: eis que, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que eu direi? Outra boa pergunta. Veja que Moisés estava tentando se esquivar do chamado. Então ele usa uma outra boa pergunta: eu vou lá em nome de quem? Porque até então, irmãos, quem era o Deus de Israel? Porque até então, exceto a crença dos hebreus, para aqueles egípcios, principalmente para Faraó,
Quem é esse Deus invisível? Você sabe que na cultura semita o nome, ele traz responsabilidade e poder. Isso era muito comum na cultura semita. Eu sempre vou em nome do fulano, isso me dá autoridade, isso me dá poder. Deus responde para Moisés a seguinte, o seu questionamento, passa para nós, Fábio, dizendo apenas assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. O eu sou. Para o judeu, eu sou é o Deus acima de todos os deuses. Então naquele momento o Senhor estava entregando uma revelação, uma direção para Moisés. Moisés, vá em nome do único e soberano Deus. O eu sou estará com você. Como vimos no versículo anterior, eu estarei presente. Você vai vencer. Você vai concluir essa tarefa com êxito. Irmãos, talvez aqui já estaria suficiente para dizermos, ótimo, agora Moisés vai encarar o desafio. Ótimo, agora qual vai ser a esquiva de Moisés? Como é que Moisés vai sair dessa? Fábio, passa mais um, por favor. Mas Moisés respondeu, eis que eles não crerão, eles não acudirão à minha voz, eles dirão, o Senhor não te apareceu. Veja, irmãos, Moisés, em mais uma das suas inteligentes esquivas, afinal de contas era um homem bem instruído, estava dizendo, olha, eles não vão crer, eles não vão acudir minha voz. Mas Deus respondeu mais uma vez, passa para nós, e disse, se eles te não crerem, e nem atenderem à evidência, do que está escrito ali? Primeiro sinal. Você lembra um dos sinais que Deus fez através de Moisés? Para convencer ao faraó de que ele era enviado do Senhor? Lembra-se de um sinal? Ele transformou o quê? O cajado em cobra. Então Moisés, numa cena hollywoodiana, na frente daquele rei ímpio, joga o seu cajado e ele se transforma numa cobra. Os magos de Faraó tentam fazer o mesmo, lembra-se disso? E eles falam, cobra? Vamos fazer e vamos transformar. E com a poção mágica deles, fazem cobras também. Só que a cobra, que era do cajado de Moisés, engoliu as cobras dos magos de Faraó. Então Moisés coloca a sua mão sobre o peito, e a sua mão sai leprosa. E depois ele coloca a mão sobre o peito de novo, e a sua mão sai curada. Entre outros feitos, o que eu estou querendo dizer para você foi o seguinte: Deus diz, eu vou te dar sinal. Irmãos, seria muito motivador para nós sermos desafiados para a liderança só com esse ponto aqui. Pense bem, imagine lá no seu trabalho, tem alguém que não acredita em Deus no seu trabalho? Sim ou não? Tem alguém lá? Às vezes tem gente que não acredita em Deus no trabalho, na faculdade, na escola. Mas imagine que se você pudesse chegar lá na sua escola e você jogar o cajado e o cajado virar cobra. Quantos acham que isso seria um milagre bonito de ser apresentado? Não é? Bem interessante. Poxa,
Irmãos, Deus fez isso através de Moisés. Deus deu sinal. Deus transformou o cajado em cobra. Deus transformou a mão leprosa em mão limpa. Aí você fala assim, pastor, agora não tem como. Agora sim, Moisés não tem desculpa. Agora Moisés vai falar, não, se Deus fez isso é porque Deus é Deus, então está tudo certo, está tudo resolvido, eu vou ouvir esse chamado e acabou. Mas olha o que vem após isto. A Bíblia fala que Moisés, novamente, ele disse, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Mais uma desculpa. E eu quero encerrar com essa desculpa. Eu vou até pedir para o Ministério de Louvor subir aqui no altar. Essa foi a última desculpa que Moisés usou. Senhor, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Em outras palavras, o que Moisés estava dizendo era, olha, Senhor, eu não sei nem como falar, eu não sei o que falar, eu não sei de que jeito me comportar. Vamos ser honestos agora, irmãos. Uma das nossas maiores dificuldades em assumir o chamado de Deus está aqui. Nós nos julgamos pouco eloquentes. Puxa vida, se eu fosse lá, né, igual aqueles irmãos que tem aquela voz de radialista, se eu fosse igual aqueles irmãos que se comunicam, que atraem as multidões, sabe, o tempo todo nós jogamos a desculpa nisso. O que Moisés fez, sou pouco eloquente, sou pesado de boca, sou pesado de língua, não sei como conversar, não sei o que falar. E vem a resposta mais importante, dentro do meu ponto de vista, na análise desse texto, que é lá no versos 11 e 12, quando Deus declara para Moisés assim, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Você pode dizer amém? É o Senhor, irmãos, quem fez essa tão importante declaração para Moisés. Vai agora, eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei. Deixa eu terminar dizendo para você exatamente aquilo que queimou no meu coração quando eu estava pensando sobre compartilhar essa mensagem com você. Um dos nossos maiores problemas ao enfrentar o chamado de Deus é que muitas vezes nós colocamos toda a responsabilidade em nós mesmos. No fundo, Moisés estava preocupado com o que Faraó pensaria dele. No fundo, Moisés estava preocupado com a sua capacidade de comunicação. No fundo, Moisés estava exatamente preocupado com performance. Ele não estava crendo que esse mesmo Deus, que operou sinais, que falou com ele em uma sarça, ele não estava crendo que Deus falaria através dele. E esse é o problema de grande parte de nós. Nós achamos que, será que naquela hora tão importante Deus estará comigo? Será que Deus vai me acudir? Será que Deus vai falar através de mim? Irmãos, um versículo que eu anotei para não esquecer, quero terminar com isso mesmo. Você não precisa abrir, mas 2 Coríntios, lá no capítulo 12, no verso 9, a palavra fala assim, porque a minha graça, ela te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. O melhor dia na vida de um homem e de uma mulher
é o dia que ele admite a sua humanidade. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, ele opera nos fracos. É o que Coríntios está falando. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Moisés achava que ele tinha que ter o título, a comunicação, o sinal. Mas Deus achava que ele tinha que ser só o Moisés. Quem sabe hoje essa mensagem possa clarear um pouco mais o chamado que Deus tem para você. Você que talvez tenha se preocupado, puxa, o que vão pensar, puxa, como vou falar, puxa, de que forma vou reagir. Guarde isso no teu coração. Deus está preocupado apenas em sua disponibilidade. No sentido de, Senhor, eu reconheço a fraqueza, reconheço as limitações, mas hoje, pela fé, eis-me aqui. Quando Isaías recebe o seu chamado, você conhece Isaías capítulo 6? Sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas depois sim, corajosamente, e mesmo humano como ele estava se reconhecendo naquele momento, ele declarou com fé: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, que bênção que é isso. Que bênção que é ouvir o chamado do Senhor e saber que Deus não está se importando com a sua capacidade, com a sua eloquência, com a sua desenvoltura, mas Deus está chamando você aí, José, Maria, Pedro. É na individualidade que Deus se manifesta, é na abertura do nosso coração. E sabe qual foi o melhor dia na vida de Moisés? O dia que ele falou: eu não consigo. O dia que ele ousadamente declarou: se o Senhor for comigo, então farei. Então, exatamente cumprirei o meu chamado. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Eu não vou te chamar no altar hoje, nosso tempo já extrapolou. Mas eu queria muito orar com você nesse momento final. Queria muito poder profetizar algo de Deus para a tua vida, ao longo dos seus desafios. Eu queria te convidar a ficar sentado, nesse momento, sentado mesmo como você está. Mas assentado, eu queria convidar você a curvar a sua cabeça. São alguns poucos minutos e nós já vamos encerrar. Mas eu queria que você pensasse hoje, dentre tantas respostas, em quantas esquivas, quantas vezes nós já tentamos argumentar para Deus, quantas vezes você já tentou convencer Deus que não é você, quantas vezes você não usou de toda a tua sabedoria, quantas vezes você não usou de toda a tua inteligência, para convencer a Deus que não, eu só quero ir lá naquela igreja, eu só quero ir lá sentar naquele banco, eu só quero ir lá fazer a minha parte. Quantas vezes você mesmo já não tentou explicar para Deus por que você está desse jeito hoje? Quantas vezes quantas vezes eu mesmo tentei com palavras rebuscadas, tentei com argumentos filosóficos, teológicos, dizer para Deus: Senhor, esse negócio não é para mim, esse chamado tem tanta gente aí que fala bem, tem tanta gente aí que faz as coisas tão bem, tem tanta gente cheia de dons. Mas irmãos, com seus olhos fechados, ouça o que eu vou te dizer. O chamado é uma coisa que nos persegue. Você talvez pense assim: esperar passar um tempo, é que essa semana lá na igreja é semana de multiplicação, então eles estão falando sobre chamado, mas na semana que vem já começa outro assunto, daí eu estou livre disso. Deixa eu dizer para você, talvez você não vai ouvir isso nem aqui na igreja, talvez alguém lá fora
talvez uma pessoa que você menos espera vai lembrar você de algo que Deus falou ao teu coração, às vezes há meses, há anos, há décadas atrás. É um chamado que não se consome, é uma voz que não quer se calar, e com os teus melhores argumentos, você não convencerá o Senhor de que você nasceu para ser sal, de que você nasceu para ser luz. Deus tem algo para fazer através da sua vida, meu irmão. E a minha oração nessa noite é que Deus use essa ocasião tão oportuna, de algo tão bonito que aconteceu nesse altar, de um desafio tão grande que Deus tem dado à nossa igreja na cidade de Arapongas. Que Deus levante a sua casa como luz, que Deus levante a sua casa como voz profética, que Deus levante a sua vida no seu trabalho, que Deus levante a sua vida na sua faculdade, na sua escola, que Deus use a tua voz na sua família para ser apacentador de ovelhas, para curar os feridos, para libertar os cativos. E eu tenho certeza que o dia que você deixar as esquivas de lado, deixar os argumentos de lado, Deus vai operar um grande milagre através da sua vida, e você vai ser um grande instrumento do Senhor, porque o chamado dele é exatamente para que a sua graça se manifeste e se aperfeiçoe através da sua fraqueza. Tudo que eu tenho que dizer, tudo que você tem que dizer é: Senhor, apesar de mim, Senhor, apesar de tantas coisas erradas, eis-me aqui. Se o Senhor tem misericórdia, me usa, incendeia o meu coração, arde, Senhor, essa chama pela tua obra e pelo teu reino, em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé. Eu quero convidar você a adorar o Senhor nesse momento. O pastor Éder já vai encerrar esse culto com uma oração, mas eu queria convidar você a continuar entoando essa canção, que você terminasse esse culto hoje pedindo a Deus que venha ao seu encontro, que desperte você, que atenda ao chamado do teu coração, para que você possa ser sal e luz nas mãos dele. Amém? Enquanto uma canção vai ser entoada, ore ao Senhor e depois o pastor Éder vai orar conosco. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, eu vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou, só te sinto aqui. A fé é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Que a bênção do Deus Trino Todo-Poderoso, manifestado no amor do Pai, na graça salvadora de Jesus Cristo Filho, no consolo, na companhia, nessa noite em especial, na capacitação do Espírito Santo de Deus, seja com você, meu irmão e minha irmã, seja de modo especial com cada familiar aqui representado, e seja com todo o povo de Deus, hoje
e para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai na bênção, vai na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.